Domingo de Ramos. Naturalmente, esta celebração tem um apoio de Lucas 19, a partir do versículo 28, quando se fala da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. E dito isso, estou lendo a partir do versículo 28 do capítulo 19 de Lucas. Ia Jesus caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre ele, sobre o jumentinho, as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tuas pais pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então, prezados ouvintes, a passagem bíblica que acabamos de ler é conhecida como a entrada de Jesus em Jerusalém, que se deu no primeiro dia da semana, conhecido por nós hoje como domingo, Dominus Dies. No latim significa Dia do Senhor, que comemoramos, então, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, se dada no primeiro dia da semana, conforme registra Marcos 16, versículo 9. Mas falando deste domingo que precedeu a sua morte e ressurreição, nós entramos então numa semana denominada de Semana Santa pela Igreja Católica. E esta data lembra a chegada de Jesus Cristo a Jerusalém
e hoje é celebrada com procissões, com missas, que iniciam as leituras do Evangelho da Paixão em referência à Paixão de Cristo, celebrada na Páscoa. E a celebração tem o nome de Domingo de Ramos porque relembra o modo como Jesus foi recebido, ovacionado pelo povo da cidade. Quando ele chegou à cidade, onde passaria seus últimos dias, a sua última semana, foi aclamado pelo povo com ramos como rei, e aí deu origem a essa tradição de ser chamado Domingo de Ramos. A procissão que a Igreja Católica celebra, ou celebrou ontem, Domingo de Ramos, surgiu depois que um grupo de cristãos católicos da Etéria fez uma peregrinação a Jerusalém e, ao retornar, procedeu na sua região da mesma forma que havia feito nesses lugares sagrados da cidade de Jerusalém, lembrando os momentos da chamada Semana Santa. Então o costume passou a ser utilizado gradualmente por outras igrejas e, ao final da Idade Média, foi incorporado aos ritos da Semana Santa. E aí está uma parte histórica desta comemoração, quando nós temos então na Bíblia o ensino que podemos tirar deste acontecimento histórico. Ao entrar Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, nós encontramos que Jesus publicamente ele se declara ser o predito rei, o Messias de Israel. Porque o Antigo Testamento, no livro de Daniel 9, 24 a 27, profeticamente anunciou a vinda de Jesus e deu um tempo determinado. No final das 70 semanas, ou depois de 70 semanas, então, no meio delas, da 69ª, Jesus viria. E essa entrada em Jerusalém foi predita pelo profeta Zacarias, no capítulo 9 e versículo 9 desse livro. Nós vamos encontrar como as Escrituras se cumprem de modo tão absoluto. Então nós lemos nesta passagem, que é ignorada por muitos leitores da Bíblia, Zacarias 9:9 diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Então aqui está, o teu rei virá, salvador, pobre. O motivo ainda maior para o regozijo é a vinda do rei não em esplendor, mas em humildade. E quando você abre a epístola de Paulo aos Filipenses, nós encontramos no capítulo 2, dos versículos 5 a 8, que Jesus, de acordo com o versículo 5, fala que em nós deve haver o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E talvez você indague que sentimento é esse que houve em Cristo Jesus. Diz o versículo 6 em diante que Jesus, existindo na forma de Deus,
sendo lá cultuado por anjos, por arcanjos, por querubins, ele não se apegou àquela condição de viver não como o arcanjo Miguel, mas de viver como Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não se apegou àquela condição por dolo, por fraude, mas ele o era por natureza. Existindo na forma de Deus por natureza, diz o versículo 7 do capítulo 2 de Filipenses, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Meu prezado ouvinte, você está entendendo quanto custou a nossa salvação aqui na terra? É por isso que o apóstolo Pedro declara: não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Ali estava Jesus, montado sobre um jumentinho, e ainda se vê no capítulo 21 de Mateus, do versículo 1 ao 5, mas esta condição de humildade que caracterizou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, quase no final do seu ministério aqui na terra. Vamos ler esta passagem de Mateus capítulo 21, versículo 1 ao versículo 5, que assim relata: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dize a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentando-se sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. O texto aqui de Mateus está se referindo então ao que está citado em Zacarias, capítulo 9 e versículo 9. E voltando ao que está no capítulo 19 de Lucas, nós notamos aqui no versículo 41 o que aconteceu quando Jesus viu aquela ovação, aquele grito do povo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Não era um motivo de Jesus estar alegre pela recepção festiva que o povo lhe trazia? Mas diz o versículo 41, e quando ia chegando e vendo a cidade, chorou sobre ela. E disse: Ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos.
Vendo a cidade, Jesus chorou. Jesus, sabendo que os judeus e seus líderes aguardavam um Messias político e que, por fim, o rejeitariam como Messias prometidos por Deus, chora por eles que em breve sofreriam um terrível castigo. E a palavra chorou significa mais do que derramar lágrimas, é lamentação, pranto, soluço e clamor de uma alma em agonia. Jesus, em sua deidade absoluta, não somente revela aqui seu sentimento, como também o coração partido do próprio Deus, por causa da condição do homem perdido e de sua recusa em arrepender-se e aceitar-se a salvação. Você que tem participado dos eventos relativos já ontem da Semana da Paixão do Senhor Jesus, conhecida como a Semana Santa, que lugar você tem dado a Jesus na sua vida? Que lugar você tem dado a Jesus na sua vida? A recomendação da Bíblia, de acordo com as próprias palavras de Jesus, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Você tem colocado Jesus nesse lugar? Ou tem posto fora do seu coração a ponto de ele fazer como fez com determinada igreja da Ásia e relatada no livro do Apocalipse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Prezado ouvinte, fique com Jesus na sua vida, no seu coração. Nunca o rejeite, como fizeram os contemporâneos de Jesus. Amém.